Oi, gente, eu sou Juliana Bianchini, CEL da Butterfly Spain, Unidade Brasil, e hoje eu conto para vocês com detalhes os novos critérios de avaliação do curso de fisioterapia usados pela ANECA, que é a Agência Nacional de Evaluação e Qualidade e Acreditação, que é mais ou menos o que é o nosso MEC do Brasil. Esse órgão, pessoal, é o órgão autônomo que tem o objetivo de avaliar, certificar e acreditar todo o sistema universitário espanhol e tem um foco na melhoria contínua do espaço europeu de ensino superior. E também todas as pessoas que desejam validar os seus cursos na Espanha passam pela excelência e análise desse órgão. Vocês vão escutar em diferentes grupos espalhados aí pelo mundo que existem diversas faculdades com convênio, mas esse termo não é correto dizer. Na verdade, o que existe aqui são as medidas CATID, que nada mais é do que a Comissão de Análise Técnico de Homologações e Declarações de Equivalência, que são o resultado de diversas reuniões periódicas para aprovação de medidas conformes os seguintes casos. Primeiro, quando existe um acordo internacional, vejam bem, não é convênio, é um acordo internacional entre Espanha e outros países. Quando existem acordo entre as agências de qualidade da Espanha com a de outros países que reconhecem mutuamente a qualidade dos planos de ensino universitário, que foi o que aconteceu faz pouco tempo entre Espanha e Argentina, ou quando uma titulação de uma universidade em concreta foi avaliada repetidas vezes pelo próprio Ministério, obtendo o mesmo resultado, podendo ser esses resultados favoráveis ou favoráveis condicionados, que pode estabelecer uma medida de caráter general. Tá? Então, por exemplo, pode acontecer que um curso de medicina de uma determinada universidade tenha uma resolução CATID, porém pode ser que a enfermagem ou a fisioterapia dessa mesma universidade não tenha a mesma resolução e ela tenha que passar por todo o processo de análise. Tá? Então, quando vocês ouvirem erroneamente nos diversos grupos que existem por aí que uma universidade tem convênio, ela quer dizer apenas isso. E isso, o que realmente muda na minha homologação? Então, vou mostrar para vocês aqui que isso, quando uma universidade ela tem um convênio, uma resolução CATID, né? Isso agiliza junto a outros critérios de homologação, de acordo com uma outra ordem que a gente teve do dia 21 de fevereiro do ano de 2024. Então, quando uma universidade tem, como vocês podem ver aqui nessa tabela, você está vendo que de fisioterapia nós temos no dia de hoje as universidades com medidas CATID, que é a USP, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Estácio de Sá. Tá? Isso quer dizer que essas universidades, quando a gente entrega toda a documentação para o Ministério, eles não têm que ficar analisando ali criteriosamente cada matéria, se você cumpre horas, porque eles já sabem que cumpre. Tá? Então, eles vão comprovar o quê? Se você tem todos os documentos necessários para poder fazer essa homologação direta. Eles só vão comprovar que os documentos são corretos, originais, estão apostilados, traduzidos, tudo direitinho como tem que ser. Não exime da gente ter que apresentar um expediente perfeito, mas isso economiza tempo no processo de homologação. Então, quando eu falo para vocês ter uma medida CATID agiliza junto a outros critérios, segundo a ordem do dia 21, os critérios que eu quero dizer para vocês são: primeiro ranking, o maior fator agilizatório é vocês estarem morando legalmente na Espanha. Ai, Juliana, eu moro aqui legal faz mais de um ano. Não vale. Tá? Quando vocês têm um NID de residência aqui. O segundo ranking é as universidades com resolução CATID e o terceiro ranking é você ter também um passaporte europeu. Tá? Então, se você mora aqui legalmente com passaporte europeu, e já são dois fatores agilizatórios. E se a sua universidade tem uma medida CATID, pois você cumpre com todo o ranking, aí a gente já pode meter canha ali no ministério e falar: ô, eu tenho um fator agilizatório e eu preciso que o meu título seja homologado com determinada agilidade. Então, primeiro de tudo, a gente tem, quando eles vão avaliar um expediente, a gente passa por dois critérios, que são os critérios gerais e os critérios específicos. Os critérios gerais, eles estão relacionados à carga horária e à duração em anos dos cursos de fisioterapia. Então, primeiro de tudo, o que eles vão levar em conta aqui? Primeiro que a duração dos seus estudos tenha pelo menos, tá, 200
1.040 créditos europeus, tá? Não é a condição dos estudos brasileiros, já que os nossos currículos acadêmicos, eles são expressados em horas, né? Ou seja, 2.400 horas presenciais, no caso de não estar organizado em créditos, que é o nosso caso, ter uma duração mínima de 4 anos. Lembrando que uma coisa não tira a outra, tá? Não adianta você ter 4 anos de estudo e ter 2.000 horas de curso, isso não serve, tá? Ele precisa ter, no mínimo, 2.400 horas presenciais, hora aula, tá? E durar 4 anos. Outra coisa que é a obrigatoriedade de que pelo menos 1.000 dessas 2.400 horas seja de estágios práticos assistidos muito bem declarados no histórico universitário. Então, guardem isso no coração de vocês. 4 anos, um mínimo de 2.400 horas, e vocês devem obrigatoriamente ter registrado 1.000 horas de estágio, tá? Isso é um fator que condiciona os processos a mais estudos aqui. É não cumprir com essa carga horária. Então, tudo isso está disposto ali, disposto 11.3 do Real Decreto de 889/22 do dia 22 de outubro de 22. Ele estabelece que se poderá ter em consideração em determinados casos a diferente duração das titulações nas diversas legislações nacionais que dão lugar ao mesmo título, tá? Tendo em conta prioritariamente os conhecimentos e competências fundamentais que caracterizam esse título e que sejam similares ao que se estudou aqui na Espanha. O que quer dizer isso, pessoal? Esses critérios de avaliação específico, quando os expertos, né, em programa de homologação e de equivalências de diplomas estrangeiros, eles levam isso em conta porque basicamente são funções muito habilitantes do título. Normalmente os títulos brasileiros não têm problemas em relação a isso, tá? Mas o que consta ali, ele deve garantir todas as competências e todos os módulos descritos numa ordem específica do ano de 2008, ou seja, isso já está escrito já faz muito tempo, que chama Ordem SIM 2135/2008, que é o que a nossa empresa faz. A gente olha se o título de vocês cumprem com todos os critérios da Ordem 2135/2008. Então, com o fim de facilitar esse processo de avaliação, tendo em conta que a maior parte dos títulos estrangeiros, tá, incluídos do Brasil, não identifica nas competências de histórico, que é o que eles pedem, todas as partes do anexo citado de modo muito orientativo, a gente tem que ter certeza que tudo que a gente estudou consta em todas as competências ali da Ordem SIM 2135/2008. Então, pessoal, quando um título não está organizado em créditos, como que a gente faz isso? Como que a Butterfly revisa todos esses expedientes? Qual é o critério que a gente usa, né? Que critério está descrito no Ministério para a gente saber exatamente como que a gente tem que avaliar um título? Então, vocês têm que ter isso muito claro. Como aqui os títulos estão descritos em créditos e a gente apresenta diplomas e históricos em horas, a gente tem que ter em conta essa seguinte conta. Para cada crédito, nas horas presenciais, valem 10 horas, ok? Cada crédito de hora aula valem 10 horas presenciais. Um crédito, 10 horas presenciais. Quando a gente vai olhar no histórico as horas de trabalho de conclusão de curso, cada crédito vale 5 horas presenciais. E nas horas de estágio, cada crédito vale 25 horas de estágios presenciais, ok? Essa conta eles levam, pessoal, à risca. À risca. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho como é que a gente pode solventar possíveis carências do nosso diploma de fisioterapia brasileiro para o espanhol. No que diz respeito a essa formação prática assistida, ou seja, nos estágios, o primeiro ponto que eles vão considerar, primeiro, os estágios assistenciais como rotação clínica, independente se isso tem avaliação final de competências em centros de saúde, hospitais ou outros centros assistenciais, eles devem permitir integrar todos os conhecimentos, as habilidades e as destrezas que constam na ordem SIM e todos esses valores adquiridos para o uso também de todos os recursos terapêuticos, ou seja,
Tudo que a gente aprende nas matérias teóricas devem ser aplicados na prática. Isso tem que estar bem descrito no nosso histórico. Eles não pedem de forma nenhuma programas de disciplina, ementas, ou seja lá como vocês chamam isso. E eles também querem ver se vocês desenvolveram todas as competências profissionais que capacitam o fisioterapeuta nas diferentes áreas de prática profissional. É dizer, vocês têm que ter feito estágio em todas as áreas da fisioterapia. Outra coisa, que diz respeito ali ao trabalho de conclusão de curso, se considera suficiente um trabalho com um mínimo de 30 horas presenciais, segundo a equivalência que eles colocam ali na ordem sim. De acordo com a resolução da ANECA, que ela modificou não faz muito tempo, o que diz respeito ao TCC que está estabelecido na ordem sim, eles não podem denegar nenhum processo por falta de TCC. Isso não costuma aparecer nos títulos brasileiros. Porém, tem alguns títulos a gente já pegou que em horas o TCC não cumpre. A gente normalmente, quando vê algum título assim, de algum aluno, a gente tenta solventar isso com outras coisas, para compensar essa carência do TCC. Não do TCC em si, mas das horas de TCC que faltariam para poder cumprir todos os valores aí do título. Primeiro, a gente pode apresentar, no mínimo, 6 créditos ou pelo menos 60 horas presenciais adicionais aos 132 créditos que eles comentam ali na ordem sim, apresentando 150 horas de práticas acadêmicas externas adicionais às nossas práticas obrigatórias, ou bem, um período de exercício profissional, ou apresentando um título de pós-graduação, mestrado, doutorado ou investigação publicada com qualidade e relevância. Em relação, pessoal, ao que diz respeito à parte de experiência profissional, que também entra nesses critérios específicos, tá? De acordo com o que consta no novo decreto, eles vão ter em conta as experiências profissionais no máximo de 15%. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque tem gente que quer colocar a experiência da vida inteira. Não adianta, porque de tudo que a gente apresenta de experiência profissional, eles vão levar em conta somente 1.080 horas. Então, se a gente apresentar uma experiência profissional dos últimos 3 anos, por exemplo, já é suficiente, porque eles não vão levar em conta somente esses 36 créditos, tá? Que são 15% que dão 1.080 horas. Sempre quando essa competência esteja muito bem descrita. Então, não serve qualquer coisa. Essa declaração de trabalho, ela deve estar muito bem descrita. Não coloquem contratos, porque vocês vão ter que traduzir tudo. Lembrem-se que tudo que entra no processo tem que estar apostilado e traduzido. Então, vocês não podem incluir um documento que não pode ser apostilado, tá? Não pode. Tem que colocar coisas ali que possam ser apostiladas. O que a gente pode apostilar? Um documento, uma declaração, a gente pode apostilar. Não coloquem carteira de trabalho, pessoal, porque uma carteira de trabalho não pode ser apostilada. Ela pode ser traduzida, sim, mas ela não pode ser apostilada. Então, uma carteira de trabalho não vale. Tem que ser alguma coisa que a gente possa apostilar, ok? Eles podem também ter em consideração algumas outras competências adquiridas pela pessoa em outros cursos universitários. O que quer dizer isso? Quem tem outra graduação junto com a fisioterapia pode adicionar esses documentos para comprovar que você tem mais rodagem em algum curso relacionado. Ah, Juliana, eu tenho um curso de administração, posso colocar? Gente, isso não vai incrementar teu curso de fisioterapia, mas se você tem, por exemplo, educação física, enfermagem, algum curso de saúde relacionado a isso, vale. Tá? Eu tô te falando porque eu primeiro homologuei minha fisioterapia, mas depois eu fiz a mesma coisa, eu homologuei enfermagem. E o que eu usei? O meu título de fisioterapia para incrementar o meu título de enfermagem. A única coisa, eles não deixam claro de que forma eles aproveitam essa formação complementar. O que significa isso? Que você tem um custo aí, né, para apostilar, para traduzir esses documentos adicionais, mas eles não deixam muito claro de que forma eles aproveitam isso no processo. Ah, é que eu não tive experiência na fisioterapia, mas eu tenho aí da educação física.
Pessoal, a gente apresenta aquilo que a gente tem na mão. Não tem muito mais. Se você tem isso na mão, então é isso que você vai apresentar. Então, o que a gente tem que ter em conta? Primeiro, que a avaliação dos expedientes, carências iguais ou superiores a 25% das horas mínimas presenciais no conjunto de tudo que tem que ser avaliado, lembrando que o processo passa por 13 avaliadores dentro da NECA. Então, passa por 13 avaliações na NECA. Tem que cumprir com tudo que eu falei lá atrás. Se a carência for superior a 25% das horas mínimas presenciais no conjunto de módulos, do primeiro ponto até o quinto, isso vai levar a um informe desfavorável, ou seja, um expediente que vai ser denegado para homologação de fisioterapia. No caso que essas carências elas sejam iguais ou inferiores a 600 horas, o informe será favorável condicionado a mais estudos. Ou seja, o Ministério vai te falar, olha, eu homologo se você estudar mais. Você tem que fazer uma complementação de estudos. Além do que, quando essas carências elas se identificam com algum dos módulos da ordem SIM 2135/2008, você pode estabelecer alguns complementos formativos que especificam em matérias concretas desse módulo, tá? Mas lembre-se, quando acontece um favorável condicionado, você tem que esperar abrir o ano acadêmico e ser aceito por uma universidade. Ou seja, você tem que solicitar vaga para alguma universidade, essa universidade tem que te aceitar para você fazer o complemento formativo. E uma vez que você termina, quando você é aceito, faz a parte das matérias que eles estão te pedindo, tá? Uma vez que você é aceito, termina essas matérias, então a universidade vai comunicar ao Ministério de que você cumpriu os requisitos formativos, então o Ministério vai expedir a sua credencial de homologação. E se as carências forem inferiores a 5%, ou seja, de todas as horas que eles pedem, é menos de 120 horas, esse expediente vai ser um favorável direto e você estará homologado. Basicamente, pessoal, é isso. Não tem muito segredo. Eu sei que a princípio parece ser que é muita coisa, mas não é. O objetivo dessa aula era vocês saberem exatamente os pontos que vocês têm que identificar e poder preparar essa documentação de forma correta. Ainda que aqui eu não falo de como preparar esses documentos, eu acho que antes de vocês pensarem em preparar qualquer tipo de documento, vocês têm que saber se o seu título cumpre com os critérios mínimos de homologação. Desde a nossa experiência de 15 anos fazendo homologação, o que eu posso falar para vocês? Os títulos de fisioterapia maiormente cumprem com esses critérios. A única coisa que vocês têm que ter atenção são nos estágios. A maioria das universidades brasileiras não tem 1.000 horas de estágio e, portanto, vocês precisam sim ou sim completar isso ou com pós-graduação, para quem não tem experiência profissional, ou com atividade clínica comprovada, tá? Então, essa formação brasileira, de acordo com toda a normativa, normalmente, as formações do Brasil marcam aí 4.000 horas, e com a parte teórica a gente não precisa se preocupar. A única coisa que, como eu comentei com vocês, tem que ter uma atenção especial aí com as práticas profissionais. Lembrem que mesmo que cumpram, tá? Mesmo que cumpram, se vocês não sabem fazer a conta crédito horas, eu recomendo do fundo da minha alma que é melhor vocês gastarem com apostilamento de AI e tradução do que ter que gastar aqui muito dinheiro para voltar para a universidade. Fora que isso pode atrasar o processo de vocês em pelo menos uns 2 anos. Porque se vocês não conseguem vaga na universidade no primeiro ano, vocês podem ficar aí facilmente 1 ano e meio, 2, esperando uma vaga para poder completar o processo de homologação. Então, se tiver que gastar, pessoal, gastem no processo de homologação. E coloquem tudo que vocês puderem colocar para comprovar essas horas, tanto de pós-graduação, mestrado, doutorado, experiência profissional. A gente orienta muito bem os alunos no perfil, como tem que ser essa declaração, o que deve constar nela, o que precisa ter para ser fiável para o Ministério, para cumprir com os critérios. Então, fala com a gente que a gente pode ajudar vocês. Incluam sempre todos os documentos complementares que vocês puderem, lembrando que cursinhos
não vale, tem que ser formação regrada. O que, que é isso? Pós, mestrado, doutorado e artigos científicos publicados em revistas indexadas, ok? Então eu fico com vocês por aqui. Eu já deixo que a aula já ficou muito extensa. E se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato com a gente através do YouTube, que a gente sempre responde, Instagram, @butterflyspain, ou através do nosso contato por e-mail, que é contato@butterflyspain.com.br. Um beijo para todo mundo e até a próxima!